Você já parou para pensar no poder que uma oportunidade de trabalho pode gerar na vida de um jovem? O nosso objetivo hoje é embarcar numa jornada para a gente poder entender o impacto e a importância do programa de Jovem Aprendiz como uma fonte de inspiração, transformação e criação do futuro para jovens e toda a sociedade. Inclusive, me permitam ali, como vamos hoje conhecer as histórias que muitas vezes uma simples oportunidade é um primeiro passo para uma grande mudança. Vamos conversar e ouvir conversas para inspirar e mostrar o verdadeiro valor de investir no potencial dos nossos jovens. Meu nome é Maurício Vasconcelos, represento o Educandário Deus e Natureza e tenho o grande prazer de estar aqui com duas pessoas maravilhosas, a Pamela e a Karen da Stoli, e vou pedir para que elas se apresentem para nós e partilhem um pouco dessa vivência do jovem aprendiz. Olá, gente! É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu sou a Pamela Costa, trabalho na Stoli já faz 15 anos, né? O Maurício vem me acompanhando aí um pouco da minha jornada. Hoje sou líder de RH, né? E uma curiosidade sobre mim é que eu comecei na Stoli como estagiária, né? Não fui jovem aprendiz, mas tive essa jornada aí de estágio. E aí estou até hoje me desenvolvendo na área de desenvolvimento de pessoas, gestão de pessoas, que é algo que eu gosto muito. Olá, então, prazer, eu sou a Karen Mendes, também trabalho na Stoli hoje, já fazem 6 anos que eu estou trabalhando na Stoli. 1 ano trabalhei como jovem aprendiz antes de me tornar efetivo e estou aí nessa jornada que é incrível, né, para falar um pouquinho como foi a minha vivência como jovem aprendiz. E hoje eu sou analista de recursos humanos, mas eu também atuo, que acaba sendo uma curiosidade, é que eu sou formada na área de nutrição, então eu tenho essa dupla jornada aí trabalhando com RH e também na área de nutrição, que é uma coisa que são áreas completamente diferentes, né? Mas eu acho que os dois acabam somando muito para a minha parte do desenvolvimento pessoal e profissional também, olhando para esse lado de ter um atendimento tanto dos colaboradores como das pessoas de uma forma mais acolhedora e também humanizada. Então, acho que é muito importante. Maravilha, estamos aqui com duas pessoas que vão poder contribuir, trazer as conversas e também as suas histórias pessoais, pois Legal. já podemos ver que elas também começaram jovens. Sim. E esse valor de alguém a poder apostar na gente tem um impacto transformador. Me permitam começar fazendo uma pergunta ali, Pamela. Pamela, você pode nos contar um pouco sobre a importância do programa de jovens Sim. aprendizes na Stoli? Eu vejo que esse programa ele tem uma importância muito grande para nós, né? Porque os jovens que vêm do Educandário, eles são jovens que vão iniciar o trabalho, só que eles já vêm com algumas orientações, né? E eu vejo que eles vêm com curiosidade, têm iniciativa. E para nós é muito importante esse programa, porque é algo assim, Maurício, são os profissionais que mais dão certo. Então, eu vejo dessa forma, essa é a importância que a gente vê lá. Fico muito feliz de saber que aí, e essa parceria também do próprio Stoli com o Educandário, e que seja um relacionamento ganha-ganha, onde todos se beneficiam, a Stoli, o Educandário, e acima de tudo, o jovem e a sociedade. Com certeza. E aí me permita então, Karen ali, você pode então compartilhar a sua experiência como jovem aprendiz na empresa? Sim, a minha experiência, então, aconteceu ali no ano de 2017. Eu até brinco com as meninas que o tempo tá passando. Já fazem 8 anos aí que isso aconteceu, né? Então, é uma carreira que eu tô construindo e trilhando aí ao longo dessa jornada. E o programa do Jovem Aprendiz, eu acho que é uma oportunidade incrível para os jovens estar ingressando aí no mercado de trabalho. Porque, que nem para mim, foi o meu primeiro emprego como jovem aprendiz. Então, eu fiquei um pouco receosa de chegar lá, o que me espera, o que eu vou fazer, né? Será que eu vou dar conta de desempenhar todas as atividades que eu tenho para estar fazendo? Então, tinha bastante medo. E aí, quando eu cheguei lá, vi que não era tão aquele bicho de 7 cabeças que eu criava.
internamente. E aí eu fui dando o meu melhor, desempenhando um bom trabalho. E eu vi que hoje eu estou colhendo frutos da época que eu fui jovem aprendiz. Então foi muito importante para mim. Que bom, que bela experiência ali, né? Que a gente se transforme ali. Eu não vou falar quando eu fui, que senão eu vou... eu me sinto empolgado por essa juventude aqui próxima de mim. Me permita, Pamela, uma pergunta ali, né? E como é que é o processo de integração e treinamento desses jovens, que eles, que nem a própria Karen trouxe, às vezes a gente chega com medo, às vezes do nosso próprio potencial. O que vocês fazem lá? Conta pra gente. Hoje a Stoli, ela tem um programa que chama Onboarding. Então, tanto o jovem aprendiz como os novos funcionários, eles passam por esse programa. E esse programa, ele tem a integração, que vai ver vários tópicos sobre a empresa, quando ele chega nos 2 primeiros dias. Ele vai ter também um padrinho ou uma madrinha, que isso é algo que eles têm dado um feedback muito positivo, porque é muito importante, né? Sim. Ter alguém ali para estar do seu lado, te apoiar, te orientar em algumas coisas que o líder... às vezes vai estar em reuniões, vai estar envolvidos, então esse padrinho ou madrinha pode fazer isso. A gente tem também o acompanhamento, então tanto da parte, né, a pessoa vai passar por treinamentos, ela vai ter o tutor que vai acompanhar, ela vai ter o RH que também vai estar bem de perto, e aí ela conhece os departamentos, então tem todo um cronograma. Isso tudo, Maurício, é para trazer a valorização, o acolhimento, que é que as pessoas falam que é muito importante quando está chegando no lugar. Ainda mais o jovem que está iniciando a carreira, nunca trabalhou, não sabe nem como que é uma empresa, ou as instalações. Então eu vejo que esse programa está sendo uma peça-chave para trazer esse objetivo que ele tem, de acolhimento, valorização, de ótima experiência na Stoli. Então é dessa forma que a gente tem trabalhado ali com os jovens e também a parceria que a gente tem com o educandário, também precisar alguma coisa nesse sentido da integração, de quando ele está começando, de algum apoio, a gente também aciona quando necessário. Então é dessa forma. Adorei essa ideia do padrinho, né? Então ele já está padrinhado, ele tem uma família em volta dele. Ele tem um líder, ele tem um tutor, ele tem um padrinho, tem um RH. Tem. Quanto apoio para poder ajudar eles nesse momento ali. Sim, muito importante. Excelentes inspirações para quem está aqui nos ouvindo ali. Legal. E agora me permitam ali passar para Karen ali. Karen, e como foi esse seu processo de adaptação no ambiente de trabalho? Conta pra gente. Sim, esse processo de adaptação, no começo aí, como eu falei, eu cheguei assim com meio de um pouco de receio, né, do que me esperava. E aí, porque quando você é muito nova, é primeiro emprego, você quer fazer tudo de uma vez, quer conseguir dar conta de todas as coisas. E tudo é um processo, né? Primeiro você tem que aprender para depois conseguir desempenhar ali as atividades. E para mim foi muito importante isso. E aí eu comecei aí nesse processo aprendendo as coisas. Na época tive um jovem aprendiz também que me ensinou um pouquinho das atividades e ele foi me passando ali, passou algumas orientações e tive um apoio muito importante do gestor que desempenhava ali no momento e também do RH que me ajudou durante esse processo. E eu acho que é isso, a gente sempre buscar conhecimento, ter a proatividade de ir em busca, não ficar só esperando que venham as coisas até nós, porque isso impacta diretamente tanto como nós, pessoas e também profissionais, né? Então a gente tem que batalhar, correr atrás das coisas para conseguir trilhar ali um caminho durante o processo, que é bem importante. Que maravilha. Olha aí, gente, quanto a gente está aprendendo aqui com essas duas pessoas maravilhosas ali, jovens ali, que já estão até trazendo para nós, inclusive um detalhe que eu gostaria de compartilhar com vocês. Elas acabaram de reforçar a importância que foi detectada pelo maior estudo psicológico de todos os tempos em Harvard, que foi escrito no livro, né, O Jeito Harvard de Ser Feliz, que trouxe que um dos pontos mais importantes é uma rede de apoio. Veja como é importante você apoiar as pessoas nesse momento e ter pessoas para que você possa contar, inclusive no ambiente de trabalho, que às vezes a gente fica mais tempo acordado no trabalho do que em casa e com a família, né? Puxa, obrigado, espero que vocês estejam anotando bastante e capturando essas dicas também. Eu tô aqui anotando e capturando também ali. E aí vou voltar aqui com a Pamela. Não, e também, na verdade, nem tudo é só o lado bom, existem também os desafios. Sim.
E quais desafios vocês enfrentaram e como que vocês superaram? Compartilha que a gente também aprende bastante com os desafios. Sim. Né? Com relação ao programa do Jovem Aprendiz, Maurício, o desafio que eu percebo é que, como nós temos profissionais experientes, técnicos, quando os jovens chegam, eles precisam de detalhes, eles precisam de uma proximidade. E às vezes a gente está ali naquela rotina, sendo engolida pela rotina, e às vezes a gente não percebe alguns detalhes que são importantes, que depois a gente vai percebendo que isso falta para o jovem, e é importante. Então eu vejo que esse é um desafio que a gente tem hoje, e que aí a gente tem que ter, para poder superar isso, eu vejo que é no dia a dia, é no relacionamento com o jovem, é no diálogo, na conversa que eu vou ter com ele, que tem que ser constante. Né? Não dá para eu querer fazer uma conversa de vez em quando. Então eu tenho que ter uma percepção também de como que aquele jovem está se desenvolvendo, está realizando as atividades. Então tem que ser uma coisa mais de perto, né? Não dá para eu querer colocar uma atividade e falar vai. Não é assim. É uma pessoa, o processo é de aprendizagem. Então a gente tem que entender e superar isso de perto ali com os jovens. Então eu vejo dessa forma. É o desafio que eu percebo que é mais assim para todos. Me permita aproveitar e extrair um pouco essa questão do desafio. Sim. Que muitas organizações às vezes têm aquela expectativa de já aproveitar o jovem como uma mão de obra e esquecer o conceito de investimento. O que é investimento? Aquilo que você aplica hoje não para recolher agora, mas para colher ali na frente. E com essa vida acelerada, louca ali, né? Inclusive, eu gosto de uma frase do Stephen Covey, que ele dizia, com pessoas rápidas, devagar, e devagar é rápido. Né? O que é, gente? A gente quer tudo muito rápido. Já solta ali, já exatamente quer isso. E aí depois ele erra, e a gente vai ter que retrabalhar e refazer. Quando se a gente parar um pouquinho, como você trouxe, e orientar, educar, e ser um pouquinho mais lento, depois a gente vai ter uma velocidade muito maior. Né? Faz sentido isso para você? Faz muito. E eu acho que também tem a questão da gente querer ser inspirador para aquele jovem que está ali. Não é só querer pedir para ele fazer. Eu acho que tem a questão também do porquê, do propósito daquilo, de explicar o porquê que você está solicitando, né? Porque acho que é algo além. O projeto de Jovem Aprendiz, ele tem um propósito maior que tudo isso, né? Então eu vejo dessa forma. Faz muito sentido. Pessoas, né? Exatamente. Sociedade como um Exatamente. todo. E os jovens são o nosso futuro, né? Exato. E cuidar deles é cuidar do futuro. Sim. Com certeza. Maravilha. Me permita, então, vou aproveitar aqui. E você, Karin? Quais habilidades ou conhecimentos você desenvolveu no programa que mais deixou aquela marca que você diz, isso eu lembro até hoje? Eu acho que a comunicação foi uma coisa que eu desenvolvi, porque eu cheguei muito tímida ali, e é uma coisa que eu venho desenvolvendo bastante aí ao longo desse caminho, né? A comunicação é uma coisa que pega muito, porque que nem na época que eu era jovem aprendiz, eu tinha que correr atrás das coisas, conversar com as pessoas, porque quando a gente não está trabalhando, a gente fica ali acomodado, né? Só que quando você vai para o mercado de trabalho, você tem que buscar as informações, porque não vai chegar ali na sua mesa. Então, ir atrás das pessoas, conversava com as pessoas, e a comunicação foi uma coisa bem impactante e que é primordial para todo mundo, principalmente para os jovens que estão começando aí no mercado de trabalho. Então, acho que a comunicação é uma coisa muito importante mesmo. E aqui, bom, e aqui agora você está se comunicando ali, se quiser Exato. mandar um recado para o pessoal, fica à vontade ali, né? Sim. Que parabéns ali por você estar com essa desenvoltura e agora aqui comunicando e falando com as pessoas e compartilhando a sua própria experiência ali. Sim, com certeza. Eu acho que para os jovens a comunicação, como eu falei, é extremamente importante, então busquem desenvolver tanto essa parte de comunicação, proatividade, ter, assim, você buscar as informações, correr atrás daquilo que você quer, então é extremamente importante. A comunicação é primordial para qualquer coisa que você vai desempenhar. A gente precisa de uma boa comunicação e uma comunicação clara e objetiva também. Então acho que é muito importante. Maravilha ali, opa. E aí voltando então, que me permita ali, vou alternando ali. Sim. E Pamela,
olha para a câmera e diria, que dicas você daria para os jovens que estão pensando em participar de um programa de jovens aprendizes? A dica que eu dou é que os jovens procurem o educandário, né? Participe do projeto, que tem algumas oficinas que são extremamente importantes, porque quando vão para a empresa, eles já têm algumas preparações, algumas orientações que isso ajuda muito no mercado de trabalho e até para eles irem se introduzindo, né, diante daquela novidade que é o... E é isso, e procurem sempre estar se desenvolvendo, fazer alguns cursos, a gente vê bastante cursos gratuitos também, né, para aqueles que se interessarem. E estejam abertos para uma oportunidade que possa surgir na empresa e que você possa fazer o seu melhor, assim como a Karen está falando, né, que ela fez, se desenvolveu e hoje está com uma jornada incrível aí. É esse o meu recado. Dica maravilhosa, inclusive, belas colocações, né? Aprendizado contínuo, cada vez mais a gente não vai poder mais parar de aprender e às vezes o desafio de desaprender aquilo que não está funcionando e aprender algo novo e constantemente se aprimorar, porque não é o desafio, às vezes a gente se concentra na questão errada, ao invés de se concentrar no desafio, se concentra em se elevar o seu potencial diante do desafio que se apresenta, que aí os desafios vão ficar mais fáceis. Exatamente. Não porque o desafio diminuiu, mas porque seu potencial se elevou. Com certeza. Gosto muito de uma frase citando ali Ralph Waldo Emerson, né, filósofo americano ali do século XIX, né, que onde o seu potencial se eleva, né? Isso aí. E aí, então, me permita então, Karen, e como foi essa experiência? E como ela influenciou a sua trajetória profissional até hoje, desde aquelas de ter sido um jovem aprendiz, ter recebido também esse apoio e até conseguir emprego na empresa que você começou? Sim. Conta pra gente. A jornada aí de jovem aprendiz foi e é muito importante para mim. Eu acho que o educandário foi ali a porta de entrada para eu ir para o mercado de trabalho. E, assim, foi uma oportunidade incrível que eu não esperava que fosse acontecer, né? Numa empresa muito boa, por ser o primeiro emprego. E... Peraí, deixa eu só dar uma pausa aqui para vocês darem um corte depois. E aí eu acho que é extremamente importante os jovens procurarem o educandário para se desenvolver, porque quando você vai para o educandário, ali eles ensinam tudo, coisas que para uma pessoa que já está habituada pode ser uma coisa normal, mas para quem está começando no mercado de trabalho é muito importante, por exemplo, como se comportar numa entrevista, como dar um aperto de mão ali no momento que você chega para fazer uma entrevista, que eram coisas que eu não sabia como me comportar. E o educandário, ele ensina desde essas coisas mais básicas até chegar ali no mercado de trabalho mais preparado, porque o jovem está passando ali por um preparatório completo, né? Então, foi extremamente importante para mim e eu indico muito os jovens buscarem o educandário por conta disso e estarem aí buscando se desenvolver, como vocês falaram, a questão de estar se atualizando o tempo todo é uma porta ali de entrada para o mercado de trabalho e para os jovens é muito importante, então eu recomendo muito. Que maravilha. Se a Karen de 8 anos atrás encontrasse com você hoje, como que você acha que ela estaria do orgulho de onde você está hoje? O que ela diria para você? O que você acha? Nossa. Eu acho que é muito importante, que nem a Karen de 8 anos atrás jamais iria imaginar chegar na onde ela chegou e tá trilhando essa jornada que ela tem trilhado. Então, o educandário foi e é demais, foi muito importante para mim durante esse processo meu de crescimento pessoal, profissional. Então, acho que tem sido muito importante mesmo. A Karen de 8 anos atrás estaria bem orgulhosa. Sim. Que maravilha, tenho certeza. E se eu for olhar uma Karen daqui uns 10, 15 anos, vai ter muito mais orgulho ainda para falar. Opa! Aí depois a Pamela vai me contar. Com certeza. E eu acho que tem um ponto aí também, Maurício. Além do educandário fazer esse programa incrível, tem o outro lado também,
que é o jovem ter a iniciativa, é o jovem ter essa escolha de querer seguir como a Karen seguiu. Então, foi uma escolha dela. Então, realmente, agora ela tende a colher os frutos, ela tende a ser uma ótima profissional. Então, existem esses dois lados, né? O educandário entra com a parceria, entra com o apoio, mas o jovem também tem que estar com a curiosidade, com a iniciativa, com a vontade. Eu acho que se fosse a melhor palavra que eu poderia colocar aqui, e eu acho que é isso que descreve o que a Karen conquistou até hoje, e ela vai conquistar muito mais aí como uma ótima profissional que ela é. Com certeza, que às vezes a gente menospreza o impacto das nossas escolhas tem no futuro. E também não foi fácil ter que abrir mão, às vezes, da diversão para estudar, para se dedicar, para ir atrás. E é isso que a gente precisa começar a pensar e sair dessa percepção muito do curto prazo, do hoje, para ter essa visão de médio e longo prazo, que as nossas escolhas ecoam no futuro. Sim. E essas pequenas escolhas, puxa, às vezes aquele dia, vou ter que ir lá naquela aula, vou ter que fazer aquilo ali. Às vezes, podia ter o pessoal te chamando, vamos lá no shopping, vamos se divertir, vamos fazer alguma coisa. E ao fazer essas escolhas que não são fáceis, elas revertem e geram um impacto muito profundo. Para a gente não depois criar o arrependimento. Puxa, mas depois podia ter feito tanta coisa. Sim. Com certeza. Eu acho que é muito importante porque até mesmo por conta do programa do Jovem Aprendiz, ele ter ali é importante porque ele tem uma jornada um pouco mais reduzida do que uma pessoa que vai ingressar ali numa jornada, por exemplo, de 8 horas e 48. E por que é importante isso? O jovem ele consegue estar conciliando a vida ali do trabalho e também dos estudos. Então, ele não precisa ter que abrir mão de deixar de estudar para ir para o mercado de trabalho, porque ele está precisando. Então, ele consegue estar conciliando aí os estudos e também o trabalho, né? Pensando nessa parte do desenvolvimento profissional e buscando o crescimento na sua carreira. Então, é muito importante esse projeto. Maravilha, Leão. Vamos nos aproximando ali de outras perguntas ali, vocês vão me dizendo. Sim. Eu sou suspeito, eu estou gostando. Pamela, e aí, então, aproveitando as próprias palavras da Karen ali, né? E esse impacto, como você enxerga o impacto desse programa na carreira dos jovens e na cultura da empresa? Porque o jovem é impactado e a empresa também é impactada. Me fala mais sobre isso. Eu vejo que é um grande impacto, Maurício, porque o jovem ele está iniciando ali um momento de aprendizagem, ele vai para a empresa. Primeiro ele participa de um programa, né, no educandário, faz os projetos ali, as oficinas que são muito interessantes, vai para a empresa, né, ele chega de uma forma e depois ele vai se desenvolvendo, vai mudando. E aí eu vejo que esse impacto ele é muito grande, porque ele impacta positivamente o educandário, que vai aprender com tudo isso, o jovem que vai mudar, vai evoluir tanto pessoalmente como profissionalmente, as empresas que estão sendo beneficiadas por conta desse programa, que ele é excelente, né? O jovem vai se desenvolvendo na medida do tempo e a gente tem um profissional no futuro. E a comunidade, as famílias também, que o educandário acaba apoiando, que eu acho muito bonito isso, né? Todo mundo recebe um apoio ali diante desse programa. Então, eu vejo que é um grande impacto, é um impacto para todos, né? Para a empresa, para a comunidade, para as pessoas, de forma geral, para os jovens, né? Que são o nosso futuro. Então, é dessa forma que eu enxergo. Que bom. E é muito bom, falo em nome também do educandário, saber que a gente faz parte de um processo onde a gente transforma o jovem e prepara ele de uma forma diferenciada para poder já fazer uma contribuição mais intensa, mais rápida nas empresas e, no fundo, uma transformação na sociedade. Com certeza. Com certeza. E aí, então, Karen, mais uma perguntinha, me permita ali, né? Quais foram os momentos mais marcantes e talvez até mais desafiadores que você viveu durante o programa? Mais marcantes. Eu acho que era mesmo essa questão da comunicação, como eu falei, porque eu cheguei muito tímida ali, muito engraçado. E aí a vergonha de você, eu preciso falar com o funcionário X,
meu Deus, que vergonha de ir atrás da Te pessoa. mandaram falar com o presidente alguma coisa ou não? Tinha também, já teve momentos. E aí você tem que ir atrás, porque as pessoas não vão fazer o seu trabalho que você precisa fazer. E é isso que ajuda no nosso crescimento. Porque naquele momento era um desafio para mim e aí eu fui atrás, fui buscando me desenvolver e é o que tem me ajudado a crescer a cada dia. E principalmente naquele momento, era uma coisa muito desafiadora ter que buscar as informações, né? E eu consegui passar por esse processo e hoje eu corro atrás, vou atrás das coisas, não fico esperando vir aqui na minha mesa. Então, acho que isso foi um processo muito importante para mim. Que bom, que maravilha. Agora vamos mudar um pouquinho a dinâmica das perguntas. Sim, Vou jogar vamos lá. perguntas para vocês duas, aí vocês fazem o Vamos lá. bate-bola e eu fico aqui só de Sim. juiz aqui. E aí, para vocês, como vocês veem esse papel do programa na formação de futuros profissionais? O que vocês podem compartilhar a visão de vocês? Aí vocês tiram para o ímpar, jogam no palitinho ali, quem vai falar? Quer falar, Pode Karen? falar. Eu vejo que é muito importante, assim como a gente vem falando algumas coisas, Maurício, são os profissionais, como eu comentei, que mais dão certo, porque eles iniciam, eles vão aprendendo, eles vão entendendo sobre a empresa, eles vão se desenvolvendo. E aí, às vezes, eles têm contato com outras áreas, às vezes eles percebem que não é aquela área que eles começaram, que eles desejam outra e tá tudo certo. Porque a gente está começando, né? A gente não tem certeza. E até no meio da nossa jornada a gente pode às vezes perceber, nossa, será que eu não quero fazer uma coisa um pouco diferente do que eu estou fazendo hoje? E tá tudo Sai bem. da nutrição, de repente. Exato. Né? E tá tudo bem. O que importa é a pessoa fazer aquilo que ela gosta, aquilo que ela está disposta. Então, eu vejo que é muito importante, eu vejo o quão é importante esse programa, né, para esses futuros profissionais, o quanto isso tem impactado e impacta, né, positivamente todos, né? Então eu vejo dessa forma também. Maravilha. E quais mudanças vocês perceberam nos jovens ao longo do programa que vocês diriam, nossa, um caso assim, uma história que vocês diriam, essa foi interessante? A gente, desde o ano passado, né, a gente tem uma jovem aprendiz, né? Isso. Então a gente tem um contato direto ali, desde o início do projeto delas, que é uma coisa legal também, que a gente pode acompanhar desde o começo do projeto até o término. Então, você vê que eles começam, assim, muito com receio também, assim como eu comecei, mas com vontade, né, com aquela energia de querer ajudar, ter proatividade, correr atrás das coisas para fazer acontecer. Só que, e assim, isso é muito importante porque eles vão dando cada vez o seu melhor, vão desempenhando as atividades ali. E como eles não têm, assim, tanta uma experiência, né? A gente precisa estar sempre em cima, orientando. Às vezes eles não têm tanto aquela noção ainda, eu preciso fazer isso ou aquilo. E aí a gente vai dando uns toques, vai ensinando. E aí hoje eu vejo que nem a nossa jovem atual, a gente não tem que falar mais nada, porque ela já desempenha todas as atividades que ela tem que fazer, porque ela já entrou nessa rotina, ela já sabe que ela tem que fazer, o que precisa ser feito. Às vezes ela quer ajudar mais, né? Traz coisas novas Sim. pra gente também, então Sim. isso é muito legal. Mas é muito interessante a transformação que acontece. E é o que a Karen falou, tem jovens que chegam muito acanhados, às vezes até o bom dia. Eles falam baixinho, eles aprendem isso também, o bom dia, boa tarde. Mas você percebe que eles chegam com vergonha, né? O que tá me esperando? Será que é isso? É o medo da incerteza, é o medo do que eu vou fazer. E aí vai passando o tempo, você vê que aquele jovem mudou completamente. Exato. Ele já chega, fala bom dia de um tom normal, tudo bem. E aí conversa com um, conversa com o outro e vai participando de treinamentos, vai se envolvendo em programas que a empresa faz, coloca suas opiniões. E aí isso é muito válido e a gente vai percebendo essa transformação. Então essa transformação acontece de fato, Com né? certeza.
E é um processo porque que nem o educandário, que toda uma vez por semana eles vão para o educandário, né? E aí ali eles também, além da parte prática, eles passam para a parte teórica. E aí um complementa o outro, porque não tem como só ir para a parte teórica, só para a parte prática sem ter a teoria ali também. Então eles precisam ter uma ideia de como que é a teoria para depois aplicando, peraí, estar aplicando na prática. E é o que está ajudando nesse processo de transformação, porque quando eles terminam o projeto, a gente vê que a transformação ali é gigante. É muito diferente de quando eles começaram. Maravilha. Vou fechar pedindo uma última questão de cada um de vocês ali. Sim. E até que traga, de repente, faça um convite se você fosse dar um convite ali para o jovem, por que ele deveria de escolher talvez o educandário? E para as empresas, por que escolher o educandário? Uma coisinha que vocês dizem, isso seria interessante dar como um recado da experiência de vocês dessa vivência com o educandário no programa de Jovens Aprendizes. Eu convido você, jovem, né, a ir até o educandário, conhecer o trabalho que eles fazem de início, né? Não vou falar para já se inscrever, mas ir conhecer e aí se inscrever, sim, participar desse programa tão bonito e que tem um resultado super positivo e que vai agregar aí, tenho certeza, para sua carreira, para sua vida, e isso vai se irradiar para todos. E para a empresa vale muito a pena. A gente tem essa parceria já faz alguns anos com o Educandário e é um parceiro grande nosso, né? Toda vez que a gente precisa de uma orientação, de alguma coisa, a gente está sempre conversando e pode agregar muito com relação, né, à questão do programa de Jovem Aprendiz. E no nosso caso, a gente não faz isso realmente só para cumprir uma cota, e sim porque a gente quer transformar também, quer estar junto nesse objetivo do Educandário de transformar vidas, de trazer pessoas, de desenvolver pessoas. Então é dessa forma que a gente trabalha lá na Story. Bom, eu também, como a prova aqui, né, de que eu fui jovem aprendiz, convido vocês também, os jovens, para estar buscando educandário, para se informarem, conhecerem melhor esse projeto, que é um projeto incrível e vai fazer grande diferença para a vida de vocês. Então, é extremamente importante. Busquem conhecer esse projeto que vai fazer uma grande diferença na vida de vocês, com toda certeza. Maravilha, Lê. Muito obrigado a vocês. Foi um prazer estar aqui com essas duas pessoas maravilhosas, a Pamela, a Karen da Story. E fica uma dica para vocês, para então vocês irem atrás dessa informação, se capacitarem, se desenvolverem. E se vocês gostaram desse nosso podcast ali, compartilhe, clique, siga-nos nas redes e que você tenha uma vida maravilhosa e bem-sucedida como jovem, como profissional e como empresa, se você também tem interesse. Venha conversar, nós vamos ter o maior prazer de dar toda a orientação e apoio necessário para você nessa jornada do jovem aprendiz. Não é um evento único, e sim uma jornada de transformação desse potencial que é o nosso futuro, que são os jovens. E ao transformar os jovens, nós estamos transformando a sociedade e criando um futuro melhor para todos nós. Obrigado e sigam a gente e continuem curtindo. Obrigado!